Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 301. Pesadelo congelado de Celílige. Lan suspirou profundamente. Ele não esperava que as ideias de Ace se tornassem tão extremas. A vontade de viver de Ace quando a Rainha Calante morreu, também foi enterrada. A única razão pela qual ele ainda estava de pé era para vingar sua esposa. Então, quando descobriu que sobreviver atrapalharia o objetivo de Lan de vingar Calante, ele se dispôs a morrer. Chegou a se oferecer como sacrifício, disposto a usar a própria morte como trampolim para que Lan pudesse ganhar a aceitação e o apoio dos Ilhéus. Lan teve que admitir que, de uma perspectiva puramente política, a análise de Ace era razoável e correta. Mas também era algo que Lan não conseguia aceitar. Ele olhou ao redor, observando os bruxos e seguidores que o acompanhavam. Seu olhar era tão firme que mesmo que ele não dissesse uma palavra, qualquer um poderia entender o que ele queria dizer. Colgrin suspirou. Não continue procurando. Se você não for embora, nós também não conseguiremos escapar. Coin deu um tapinha no ombro de Lan e olhou para Ace com admiração. É assim que um cavaleiro deve ser. Jed olhou para o gigante de gelo com medo, mas também havia uma centelha de excitação reprimida. Enquanto Geralt permaneceu em silêncio, apenas se movendo para frente para ficar ao lado de Ace. Ciri ainda está esperando por você, Ace, disse Geralt. Então não vamos embora, pelo menos não vamos fugir. Olhando para Ace como se quisesse dizer algo, Geralt levantou a mão, bloqueando as palavras de Ace. Recentemente matamos um ciclope, disse Geralt, estreitando os olhos. Mesmo que este gigante azul seja muito maior, não deve ser muito mais difícil. Você deve confiar no julgamento profissional dos bruxos. Então, Lan continuou a frase de Geralt, vamos ficar e resolver esse monstro. Naquele momento, o painel do sistema que só ele podia ver apareceu diante dele. Ele olhou para a barra de experiência. O valor ali estava quase completo graças aos esforços dos servos ao longo do tempo. Entretanto, Lan não estava tão preocupado em subir de nível, ele tinha uma ideia ainda mais ousada. O vislumbre fugaz na caverna tinha sido apenas isso. Mas agora todos podiam ver claramente a figura completa do gigante de gelo e ficaram impressionados com o quão surpreendentemente humano ele era. Monstros gigantes comuns como o velho ciclope ponta de lança que haviam enfrentado antes, usavam apenas uma tanga de algum tipo, feita de um material desconhecido. Mas o gigante de gelo estava muito mais bem vestido. Usava um cachecol e uma túnica da mesma cor do seu cabelo, com ossos amarrados nos ombros como ornamentos, os pulsos enrolados com corda de cânhamo e nas coxas. Proteções feitas de madeira, lona, ossos e pedras. Embora pelos efeitos do golpe anterior de Lan, parecesse que essas armaduras não eram tão duráveis quanto a própria pele do gigante de gelo e serviam apenas como decoração. Isso significava que o nível de inteligência do gigante de gelo não era comparável ao dos monstros que ele havia caçado anteriormente, fazendo com que muitas táticas de dissimulação deixassem de ser consideradas, restando apenas o confronto direto. Lan, o que acabamos de dizer soou muito heróico e poético, mas você acha mesmo que podemos derrotar aquela coisa? Colgrin se aproximou de Lan e sussurrou. Não é a mesma coisa de quando matamos o velho ponta de lança. É como a diferença entre um vampiro inferior e um vampiro de alto escalão. E para piorar, somos menos numerosos agora do que naquela época. Se você tem algum plano, agora é a hora de compartilhá-lo. Colgrin olhou para o colossal gigante de gelo, cuja altura ultrapassava até as muralhas de uma cidade, e depois para os soldados do clã Tuircias. Cerrou os dentes. Em combates dessa magnitude, soldados humanos precisavam de catapultas ou balistas de cerco para infligir dano real a esse tipo de monstro. Com seus equipamentos atuais, tudo o que podiam fazer era oferecer suas vidas como distração, dando aos combatentes reais tempo para lançar um ataque eficaz. Eu serei o atacante principal. Lan respirou fundo. Minha espada pode cortar a pele dele e ferir sua carne. Mas para executar um corte desse nível, preciso de tempo para concentrar minha energia. Preciso que você o segure por tempo suficiente para me dar uma chance. Um brilho esmeralda se acendeu na cimitarra de magia negra de Lan. Iris emergiu de dentro dela, materializando-se sem se importar que os soldados humanos pudessem vê-la. Ela entendeu que aquele era um momento de vida ou morte. Ela precisava lutar. Eu também posso ajudar, declarou ela. Caso contrário, nenhum de vocês conseguirá chegar perto do gigante de gelo. Eu, por outro lado, posso ignorar os ataques dele. Por mim, tudo bem, concordou Lan sem hesitar. Mas tome cuidado. Aquele monstro usa magia. Não sabemos se ele tem algo que possa te machucar. Lan fechou os olhos e se concentrou. Além disso, murmurou. Preciso de mais ajuda. 3 esferas de luz surgiram ao seu redor. Era sua habilidade de teletransporte? Embora houvesse muitos soldados no local, eles não conseguiam causar nenhum dano real ao gigante de gelo. Precisavam de lutadores com poderes extraordinários. O problema era que Lan estava em Celílige, longe do continente. Convocar a maioria das pessoas que possuíam sua marca espacial consumiria uma quantidade exorbitante de magia. Se fizesse isso, ficaria incapacitado para a batalha. Então ele teve que escolher aqueles que estavam mais próximos. Quando a luz se dissipou, 3 figuras emergiram. A primeira foi a Sucubo Nanomi, vestida apenas com um avental. Ela olhou com curiosidade para os pontos de luz que desapareciam lentamente em sua pele, mas antes que pudesse dar um sorriso sedutor a Lan, o gigante de gelo surgiu em seu campo de visão. Sua expressão mudou instantaneamente.
A segunda era Yennefer. Ela estava insatisfeita, ser convocada sem aviso a incomodava, mas assim que percebeu o perigo, reagiu imediatamente. Com um olhar furioso para Lan e Geralt, ela recuou em direção à linha defensiva de soldados e começou a entoar um feitiço em voz alta. O terceiro era Frithif. Antes da convocação, ele estava cuidando dos feridos na praia e ainda tinha bandagens e pomadas nas mãos. Ele olhou ao redor com a testa franzida, analisando a situação. Seu olhar percorreu Lan e Yennefer, Nanomi, os outros bruxos e finalmente o gigante de gelo. Sua expressão mudou de surpresa para resignação, e finalmente ele só conseguiu suspirar. Parece que hoje vamos entrar para os livros de história, disse ele. Então, como Yennefer, ele recuou para a retaguarda. Sussurrou um cântico e cravou seu cajado no chão, canalizando a energia das montanhas próximas. O que aconteceu em seguida deixou todos sem palavras. O gigante de gelo, vendo a ação de Frithjof, rugiu de fúria. Os medalhões dos bruxos começaram a vibrar violentamente. Então, a madeira de sua pulseira começou a crescer, alongar e expandir, até se tornar um gigantesco pilar de carvalho com mais de 10 metros de comprimento. Colgrin engoliu em seco. Lan, me diga a verdade. Você ainda tem confiança de que podemos derrotar aquele cara? Todos ficaram atordoados por um momento, com os olhares fixos no enorme porrete de carvalho que o gigante de gelo segurava. Não conseguiam acreditar no que viam. Embora Ioana tivesse mencionado anteriormente que a arma do gigante de gelo era um cajado de carvalho, eles presumiram que fosse uma árvore ancestral arrancada das montanhas. Nunca imaginaram que seria algo assim. Magia druídica, murmurou Jed, perdido em pensamentos. Sabíamos que gigantes de gelo podiam usar feitiços, mas, segundo o bestiário, seu poder se limitava a comandar outras feras e desencadear violentas tempestades de neve. Magia druídica? Isso é demais. Um assobio rasgou o ar, e algo voou direto em direção a Jed. Instintivamente, o bruxo tentou se esquivar, mas, reconhecendo no último segundo, apanhou às pressas uma nova mochila de alquimia. Normalmente, as mochilas dos bruxos carregam de 3 a 4 tipos de bombas e poções baratas, prontas para qualquer emergência. No entanto, a que Lan jogou nele continha apenas um tipo de item, bombas de dimerítio. Enquanto isso, Lan tirava armas de seu inventário e as distribuía aos seus companheiros, que a qualquer momento poderiam ser forçados a um combate corpo a corpo com o gigante. Coin examinou as bombas e respirou fundo. Nunca pensei que precisaríamos disso contra o gigante. Mas não foi o suficiente. Lan olhou para o pulso do gigante, onde ele havia conseguido abrir uma ferida momentos antes. Para sua surpresa, o corte havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Colgrin, você acha que ele é vulnerável a veneno devido à sua regeneração acelerada e metabolismo alto? Os cantos da boca do bruxo se contraíram. Em teoria, sim. Mas com esse tamanho, quanto veneno precisaríamos? Além disso, meus ataques mal arranham a pele dele. Bah, vou ver o que consigo inventar. Com seus olhos de cobra, Colgrin olhou ao redor e notou Milva, que estava preparando seu arco com uma flecha pronta para atirar. Espere, exclamou ele, correndo em sua direção. Rapidamente tirou um pequeno frasco de sua mochila de alquimia e despejou seu conteúdo na ponta da flecha. Use isto. Lan sentiu ao ver aquilo. Em seguida tirou um frasco de óleo ogroide de seu inventário e o aplicou em sua espada Aerondict, que começou a brilhar fracamente. Enquanto isso, sua cimitarra de magia negra flutuou no ar antes de se desvanecer em uma chama verde esmeralda. Atenção, pessoal! Geralt, à frente do grupo, mantinha-se firme, com os cabelos brancos esvoaçando ao vento. Seus olhos acompanhavam cada movimento do gigante que se aproximava. Aí vem ele. Capítulo 302. A chama que perfurou o gelo. Uma tempestade de neve assolava o campo de batalha. Atirar. O som lamentoso das trombetas de guerra ecoava pelas montanhas. Se não fosse pelo fato de a neve acumulada nas encostas parecer ter se tornado estranhamente fina, era bem possível que o eco tivesse desencadeado uma avalanche. Centenas de flechas cruzaram o céu, obscurecendo momentaneamente os flocos de neve que caíam. No entanto, a nevasca que cercava o gigante de gelo formou um escudo natural, desviando todas as flechas antes que pudessem atingi-lo. Ao mesmo tempo, o gigante ergueu a mão esquerda para cobrir os olhos. As flechas, enfraquecidas pelo vento, mal conseguiam atingir sua pele azulada como se fossem simples pedrinhas, sem causar o menor dano, exceto aquele disparado por Milva. Sopro! Deus! Rugiu o gigante de gelo furioso. Fazia muitos anos que ele não sofria um ferimento, e no entanto, naquele curto período de tempo, ele havia se ferido 2 vezes. Uma flecha mais longa do que o normal, cravou-se superficialmente na palma de sua mão, causando uma leve ferroada. O gigante sacudiu a mão violentamente, como se tivesse levado um choque. A flecha se soltou e voou em direção desconhecida. O dano foi insignificante, apenas um arranhão. Nem fundo o suficiente para a flecha ficar presa. Milva colocou outra flecha na corda do arco e, sem tirar os olhos do alvo, perguntou a Colgrin. Com um ferimento tão superficial, seu veneno faria algum bem? Colgrin desembainhou sua espada de prata e, sem hesitar, jogou para Milva uma pequena bolsa de couro contendo veneno especialmente preparado. Você consegue fazer a flecha penetrar mais fundo? Segundo Lan, você consegue atingir o mesmo ponto várias vezes. Milva mirou cuidadosamente por alguns segundos e então balançou a cabeça. O vento está muito forte. Um relâmpago brilhou na mão de Yennefer. Rachadura.
O raio atravessou o campo de batalha e atingiu o ombro do gigante de gelo, fazendo-o soltar um rugido de dor. Ao mesmo tempo, seu colete de pele começou a queimar, e o fogo se agarrou ao seu corpo congelado, fazendo soltar um grito lancinante. Mas Yennefer não parou. Lançou um segundo raio, depois um terceiro, um quarto. A sucessão de raios iluminou o céu com uma intensidade tremenda. No entanto, apesar dos gritos de dor, o gigante de gelo mal se feriu. Os raios eram apenas manifestações mágicas de um fenômeno natural, e não a fúria de uma tempestade de verdade. Yennefer também entendia isso, mas ela só precisava desacelerar os movimentos dele com o efeito paralisante do raio. O gigante logo se acostumou à dor. Com um grunhido, arrancou do chão uma pedra enorme, muito maior que a própria Yennefer, e a arremessou com fúria. A feiticeira abriu um portal no ar e a rocha desapareceu sem deixar vestígios. Ofegante, Yennefer deu alguns passos para trás, com o rosto pálido pelo esforço. Aproveitando a atenção do gigante sobre ela, Frithia finalmente terminou sua preparação. Levantou-se e seu cajado de carvalho, cravado no chão, conectou-se com a energia dos céus. Num instante, o vento parou de soprar, a neve parou de rodopiar. As nuvens que até então escondiam o sol, desapareceram como se tivessem derretido, e um raio de luz iluminou as montanhas que finalmente emergiam da tempestade. O céu estava limpo. O gigante de gelo apertou os olhos, cego pela luz do sol, desacostumado ao seu brilho depois de passar séculos nas profundezas de sua caverna. E então um clarão dourado apareceu entre seu rosto e a mão com a qual ele tentava bloquear o sol. Lan havia se teletransportado. Com um único movimento tirou uma mochila de alquimia do inventário e a jogou direto no rosto do gigante. Lan não perdeu tempo. Assim que completou sua tarefa, desapareceu num piscar de olhos e retornou às fileiras aliadas. Um instante depois, as 10 bombas de dimerítio explodiram no rosto do gigante. Uma espessa nuvem de fumaça verde escura envolvia seu torso, com finas faíscas azuis de energia estática percorrendo a névoa. Deus! Deus! O gigante de gelo tossiu, cambaleando. As partículas metálicas das bombas de dimerítio infiltraram-se em suas vias respiratórias, entrando em seu corpo. Em sua taxa metabólica, seu corpo as expulsaria completamente em um dia. Mas a luta não duraria tanto tempo. O vento na montanha se acalmou completamente. E então, as flechas voltaram a cair, sem serem desviadas pela nevasca. O som de cordas sendo esticadas e flechas voando pelo ar encheu o vale. Os soldados de Celílige atiraram até suas aljavas se esvaziarem, até que suas mãos trêmulas não pudessem mais segurar o arco. Suas flechas mal conseguiam ferir o gigante. Mas naquele momento era o melhor ataque que tinham. Os soldados de Celílige sacaram suas armas brancas. Sabiam que seu papel naquela batalha não era derrotar o gigante, mas distraí-lo por tempo suficiente para que os verdadeiros lutadores fizessem seu trabalho. Um deles, com um machado curto na mão, virou-se para Lan. Meu senhor, por favor, recue e espere o momento certo. Se alguém pode matar esta criatura, é você. Lan deu uma risada leve e balançou a cabeça. Não, você deve se afastar e proteger o rei e os magos. Essa é a sua tarefa. Geralt, Colgrin, Coin e Gerd já estavam ao seu lado. Bill, com um rugido, transformou-se num enorme urso Celílige. Vento Negro batia aos pés impacientemente e bufava, como se desaprovasse a decisão do seu mestre de lutar a pé. Usar Dimeritium para desabilitar as habilidades mágicas do inimigo e deixar que os outros o distraiam era uma boa estratégia. No entanto, se quisesse acabar com o gigante de gelo de uma só vez, a única opção viável para Lan era usar a habilidade Rasgar, uma habilidade de espada capaz de ignorar completamente a defesa inimiga. Mas isso representava um problema, onde Lan encontraria tempo para atacar sem interrupção. Os ataques dos outros bruxos serviriam apenas para distrair por um curto período. Os feitiços de Yennefer e Frithia também não ajudaram. Contra um inimigo com uma resistência tão absurda, os magos eram ainda menos eficazes que os bruxos, pois sua energia mágica não era tão inesgotável quanto a resistência destes. Vendo essa situação, Lan só pôde tentar encontrar uma solução viável em uma anomalia como sistema. Talvez ele não precisasse de um método tão poderoso quanto a habilidade Hand, mas pelo menos um que pudesse causar dano constante sem precisar de uma carga tão longa. Lan lembrou-se do que Yennefer fizera momentos antes, usar um raio para incendiar o colete de pele do gigante de gelo. Isso lhe deu uma ideia. Ele abriu o painel do sistema. Havia 2 pontos de habilidade disponíveis. Imediatamente ele navegou para a seção Sinais. Já faz muito tempo que ele não investe em suas habilidades. Após sua aventura no Círculo dos Elementos na Escola do Lobo, ele desbloqueou todas as habilidades de nível 3 dos signos. Agora ele podia acessar as habilidades de nível 4, mas decidiu guardar seus pontos para as habilidades da segunda mutação. Entretanto, ele percebeu que a habilidade de nível 4 do sinal Igni poderia ser a solução para seu problema atual. Piromaníaco aumenta em 20% a chance do sinal Igni infligir o status queimando aos inimigos. 1/5. No jogo, queimadura era um efeito negativo extremamente poderoso, capaz de drenar a vida dos inimigos ao longo do tempo. Era uma tática fundamental quando os jogadores enfrentavam chefes de nível mais alto nos estágios iniciais do jogo. Infelizmente para Lan, esse efeito sempre foi irrelevante. Primeiro porque não estava mais nos estágios iniciais, incendiar um inimigo e esperar que ele morresse não era tão eficaz quanto matá-lo com um único golpe.
Segundo, porque a probabilidade de queimar na realidade não dependia de um cálculo arbitrário. Se uma faísca caísse em algo inflamável, o fogo se acenderia sem a necessidade de uma porcentagem de chance. No entanto, ele sabia que essa capacidade não era tão inútil quanto parecia à primeira vista. A chave era interpretá-la de outra forma, aumentando a probabilidade de objetos não inflamáveis pegarem fogo. Porque no jogo, o sinal Igni pode incendiar gárgulas e golems esculpidos em pedra pura com a bênção da habilidade. Um fogo capaz de consumir qualquer material igualmente. Somente assim essa habilidade poderia justificar seu lugar como a mais poderosa do signo Igni. Em outras palavras, essa habilidade era perfeita contra o gigante de gelo. Contra uma fera que mal recebia dano de armas convencionais, Lan precisava de um debuff que causasse dano progressivo e constante. Em uma luta contra um inimigo desse calibre, Piromaníaco mostrou seu verdadeiro valor. Sem hesitar, ele investiu um ponto de habilidade. Sinal de Igni, Piromaníaco, desbloqueado. Piromaníaco aumenta a chance do sinal de Igni infligir o status queimando aos inimigos em 40%. 2/5. A essa altura, o gigante de gelo estava a menos de 20 passos deles. Seu fedor de carne podre, fruto de anos vivendo entre as montanhas, impregnava o ar. Vamos! 4 pares de olhos âmbar com pupilas inclinadas e um olhar de leão dourado brilhavam na escuridão da montanha. Um tronco colossal de carvalho caiu sobre eles com força esmagadora. A ventania gerada fez o manto de grifo de lã esvoaçar violentamente. Os bruxos e escudeiros de batalha esquivaram-se habilmente, distanciando-se do gigante. Apenas Lan rolou agilmente pelo chão, deslizando pelo ataque sem vacilar, aparecendo aos pés da criatura para contra-atacar. Com a palma esquerda levantada, ele ativou sua nova habilidade. Sinal de Igni Piromaníaco. No momento seguinte, uma chama cônica engolfou as pernas do gigante de gelo. Capítulo 303, quando os gigantes queimam. O gigante de gelo soltou um grito de cortar o coração após ser atingido pelo sinal Igni. Mas antes que Lan pudesse respirar aliviado, a criatura saltou 2 vezes em fúria. Seu corpo colossal fez a montanha tremer com o estrondo da rocha se estilhaçando. Instantaneamente ouviu-se um estalo, e as grevas rústicas de madeira e fragmentos de osso que cobriam suas pernas se soltaram, caindo pesadamente no chão. Tudo que restou na pele do gigante de gelo foram manchas carbonizadas e fumegantes. Lan estalou a língua, frustrado. Ele só conseguirá incendiar as grevas inflamáveis do monstro, não o próprio corpo. Uma chance de 40% não era suficiente. Ele teria que tentar várias outras vezes. Use essa estranha técnica de espada para derrubá-lo, gritou Coin à distância ao ver a ação de Lan. Vamos distraí-lo com os sinais, prepare-se para o golpe final. Lan rolou no chão para se esquivar do ataque furioso do gigante de gelo. No instante seguinte, lançou outra torrente de chamas na perna do monstro. Mas além de escurecer sua pele azul com fuligem, o sinal não teve nenhum outro efeito. Meu sinal Igni pode queimar o corpo dele, mas depende da sorte, Lan gritou para Coin. Preciso do timing certo. Coin ficou parado, atordoado por um momento, quase sendo atingido pelo soco do gigante de gelo. Olhou para o corpo colossal envolto em uma névoa congelante e achou impossível imaginá-lo sendo queimado. Seu sinal consegue fazer algo assim? Murmurou para si mesmo. Então, levantou a voz novamente. Ok, vamos te dar uma chance. Coin não era tão ágil quanto Lan, mas conseguiu se esquivar dos ataques do gigante de gelo movendo-se rapidamente para a parte de trás das pernas. Com a mão esquerda fez o gesto do sinal de Ard, concentrando uma pressão intensa de poder telecinético na palma. Não foi um redemoinho devastador como o de Lan, mas foi um golpe compacto e poderoso. Com um som estrondoso, a onda de choque reverberou pela montanha. Foi um impacto tão poderoso que mesmo com sua resistência titânica, o gigante de gelo cambaleou, quase caindo de joelhos. Enfurecido, ele se virou e ergueu sua enorme mão para esmagar o pequeno agressor. Mas o que encontrou à sua frente foi uma mão brilhando com um brilho branco. Sinal Axi. Coin canalizou toda a sua energia para o sinal, mas o resultado o deixou atordoado. A vontade do gigante de gelo era tão avassaladora que o sinal não surtiu efeito. Não parou nem por um instante, no máximo tremeluzindo devido ao brilho intenso. A palmeira gigante continuou a descer com força avassaladora. O vento comprimido no golpe era tão forte que Coin mal conseguia manter os olhos abertos. De repente, vento negro irrompeu em cena e atingiu Coin, fazendo-o voar. O cavalo, exibindo uma inteligência quase humana, lançou-lhe um olhar de desdém antes de desaparecer num instante. Coin rolou algumas vezes no chão para absorver o impacto. O símbolo que o protegia se estilhaçou instantaneamente. Ainda assim, esse resultado foi muito melhor do que receber o golpe completo do gigante de gelo. Tenha mais cuidado, alertou Gerd, aparecendo ao seu lado e ajudando-o a se levantar. Este monstro pode usar magia druídica, o que significa que sua resistência mental está no nível de um mago, ou até mais. Nossos sinais Axii nem vão fazer cócegas nele. Coin deu um tapa no peito com a mão esquerda e renovou o sinal de Ken. Então não há outra opção a não ser lutar com nossas vidas em jogo. Gerd balançou a cabeça. Pelo menos o seu sinal de Ard é bem poderoso e teve algum efeito no monstro. Eu não consegui nada. Meus sinais não surtem efeito. Minhas espadas de prata e aço estão completamente deformadas, e eu nem consigo chamar a atenção dele. Aliás, você pode me ensinar a usar o sinal de Ard depois disso? Coin ficou sem palavras.
No momento seguinte, os dois bruxos pularam para evitar o ataque do gigante de gelo, antes que com o estrondo o punho do gigante atingisse o chão. Então eles se lançaram de volta à batalha. Acima da nuca do gigante de gelo, uma chama esmeralda brilhou de repente. Iris, com o vestido esvoaçando ao vento, brandiu a cimitarra de magia negra. Ela golpeou ferozmente o pescoço da criatura, mas mesmo sua força tremenda não conseguiu perfurar a pele grossa e gélida. Para piorar a situação, sua inexperiência com a espada a fez largar a arma, lançando-a em um arco caótico. Iris suspirou. Uma palma gigantesca se ergueu para esmagá-la. No entanto, no último segundo, seu corpo se transformou em uma sombra etérea de fogo esmeralda, esquivando-se do golpe com facilidade. Em vez de recuar, ela aproveitou a oportunidade para se lançar contra o gigante de gelo na forma de uma chama espectral. Ela penetrou em seu corpo através dos olhos, ouvidos e até dos poros da pele. Possessão. Uma arte que todo espectro e demônio possui. O gigante de gelo ficou momentaneamente paralisado, como se uma força estranha tentasse controlar seus movimentos. Embora sua força de vontade e resistência fossem enormes, Iris conseguiu desacelerá-lo. Os olhos de Lan brilharam. Esta era sua chance. Uma chuva de chamas irrompeu de sua palma esquerda. As rajadas mágicas de Yennefer e do druida não cessavam. Graças aos bruxos que mantinham o gigante de gelo distraído e à proteção dos soldados da ilha, eles conseguiam lançar ataques irrestritos. Entretanto, todos sabiam que, embora seus ataques causassem dano, eles não eram fortes o suficiente para acabar com a criatura de uma vez por todas. Observando a batalha de lado, Nanomi soltou um suspiro. Não havia soldados por perto. Seu apelo extraordinário, em vez de atraí-los, os mantinha afastados. Não que os guerreiros do clã Tuirciás fossem insensíveis, mas os ilhéus sabiam que aquele era um momento de combate. Sabiam que se permanecessem perto da súcubo, sua atenção seria completamente desviada do gigante de gelo. Nanomi suspirou novamente. Ela havia seguido o filho do sangue ancião para sobreviver, mas nunca imaginou que depois de escolher um lado, seria arrastada para uma batalha dessa magnitude. Ela morava em Celilege há muito tempo, então conhecia bem a reputação do gigante de gelo. Se tivesse outra escolha, evitaria enfrentar tal inimigo a todo custo. Ela queria se virar e correr, mas algo a impediu. Observou Lance esquivar desajeitadamente dos ataques do gigante de gelo e, de repente, não conseguiu desviar o olhar. Sentiu que se ele morresse, ela também não desejaria continuar existindo neste mundo. E isso dizia muito, pois Nanomi nascerá durante a conjunção das esferas, e sua vontade de sobreviver excedia em muito a de qualquer outro ser. É necessário apenas distraí-lo? Criar uma oportunidade para o golpe final? Ela suspirou pela terceira vez. Um instante depois, uma poderosa onda de energia caótica emanou de seu corpo. Seu torso nu estava coberto por uma tênue névoa escura, um véu etéreo que, embora ocultasse, emanava um brilho hipnótico. Como uma faísca caindo em um barril de especiarias exóticas, o próprio conceito de atração deixou de ser uma abstração e se tornou algo tangível, espalhando-se pelo ar e envolvendo todos os presentes. Grande homem. Uma voz suave, sensual e ligeiramente rouca ressoou nos ouvidos de todos os seres no campo de batalha. O gigante de gelo possuía uma resiliência mental extraordinária, imune a feitiços de hipnose. Mas o que Nanomi acabará de invocar não era um simples truque de alteração mental. Ela estava apenas liberando sua essência, fortalecendo as características inatas de sua raça e despertando os desejos mais primitivos daqueles ao seu redor. Não só o gigante de gelo sucumbiu à sua influência, mas também os soldados de Celilege, os seguidores de Lan, homens e mulheres, e até o próprio Vento Negro. Todos interromperam seus ataques e encararam a súcubo. Até mesmo Iris, que possuía o corpo do gigante de gelo, foi capturada pelo feitiço. Nanomi a sentiu satisfeita e estava prestes a libertar Lan de sua influência quando percebeu que ele estava examinando rapidamente a situação e, sem demonstrar o menor sinal de estar afetado, continuava a atacar o gigante de gelo com fogo. A súcubo abriu os olhos, incrédula. É bom. O gigante de gelo avançou pesadamente em direção à súcubo, ignorando os ataques de Lan. Mas no momento seguinte, o gigante se arrependeria de sua ação. O sinal Igni finalmente conseguiu ativar essa probabilidade. Algo no corpo do gigante absorveu o calor e começou a queimar. Da perspectiva de Lan, as pernas do monstro não pareciam ter sido incendiadas pelo fogo externo, mas sim pelas chamas que irrompiam de dentro, como se algo estivesse sendo consumido. Seria seu sangue? Sua carne? Sua energia vital? Ou algo além da compreensão biológica? Era um incêndio sem combustível, mas seu calor e capacidade destrutiva eram inegáveis. Deus! O rugido do gigante de gelo ecoou pelas montanhas. A dor excruciante finalmente quebrou o feitiço da súcubo sobre ele. Os bruxos também sentiram como se uma trombeta de guerra tivesse soado diretamente em seus ouvidos, despertando-os do transe. Nanomi, vendo os soldados Tuirciás avançando inconscientemente em sua direção, dissipou sua magia e recuou rapidamente. Não se aproxime. Ajude Lan a acabar com o gigante de gelo. Capítulo 304. Cinzas de um gigante, ascensão de um seguidor. Chamas subiram de suas panturrilhas, envolvendo rapidamente suas coxas, abdômen, peito e cabeça. Até os enfeites de pele em seu corpo queimaram instantaneamente, transformando o gigante de gelo em uma tocha viva. Em questão de segundos, o dano que ele sofreu superou em muito o que todos conseguiram infligir nele após horas de combate. Mas a dor não o enfraqueceu, pelo contrário, o tornou ainda mais feroz.
Em seu frenesi, tudo ao seu alcance foi reduzido a escombros com um único golpe. Os bruxos mal tiveram tempo de reagir. Felizmente Lan, vendo a situação, desapareceu num clarão dourado, afastando-se do campo de batalha. Um instante depois ele usou sua habilidade, teletransporte, para levar o grupo para longe do gigante de gelo. Embora sua pele fosse dura como rocha, seu corpo não era feito de pedra, mas de carne e osso. Embora tenha sido um processo lento sob a intensidade do fogo, sua pele começou a carbonizar, tornando-se quebradiça e se rompendo até que músculos enegrecidos ficaram expostos. Os olhos de Milva brilharam, e num movimento fluido, ela encaixou uma flecha que havia sido previamente embebida em veneno em seu arco. 3 flechas cortaram o ar em rápida sucessão. Os 3 golpearam o mesmo ponto, perfurando a pele enfraquecida do gigante. Finalmente sua defesa foi rompida. O veneno se espalhou rapidamente pelo corpo do gigante, devido ao seu metabolismo acelerado. Milva não parou, atirando sem parar enquanto o som de suas flechas cortando o ar continuava a ressoar. Logo, o veneno começou a fazer efeito. Nas áreas onde sua pele ainda não havia sido carbonizada, uma tonalidade azul arroxeada se espalhou como uma mancha de morte. As chamas continuaram a consumir o gigante com intensidade crescente. Finalmente atingiram o ápice, como se tudo que havia de inflamável em seu corpo tivesse sido consumido. Restaram apenas brasas e faíscas, que após um breve piscar se extinguiram. O gigante soltou um grito de dor, mas seu rugido já não tinha a mesma força de antes. Seus passos pesados tornaram-se cambaleantes, à beira do colapso. O mais importante, ele estava se virando. Ele queria fugir. Yennefer e Frithjof começaram a cantar em uníssono. Entre as fendas geladas do solo, sementes adormecidas despertaram, transformando-se em videiras densas. O vento da montanha pareceu ganhar força própria, formando uma gigantesca mão invisível que se interpôs no caminho do gigante. Até o caminho sob seus pés se deformou de repente, afundando em armadilhas irregulares que dificultaram sua fuga. Se estivesse em sua melhor forma, o gigante poderia ter se libertado dessas amarras com um simples movimento. Um leve empurrão de joelhos teria sido suficiente para que ele saltasse para longe do perigo. Mas agora ele só conseguia soltar gemidos desamparados enquanto lutava para se mover. Deus! Deus! Ainda lhe restavam forças. Lan observou-o preso na armadilha, sua mente trabalhando rapidamente. Não é o suficiente. Ele ainda precisa sofrer mais dano. De repente, uma espada surgiu diante dele. Seu desenho era simples, sem ornamentos ou gravuras chamativas. Até mesmo as runas esculpidas na lâmina de bronze eram quase invisíveis. Foi a espada forjada pelo clã Tor da Roche para este. Use isto, Lan, disse este, entregando-lhe a espada. Eu sei que você tem a espada da Dama do Lago e seu poder é inegável. Mas esta foi criada com o esforço dos melhores ferreiros do clã Tor da Roche e dos druidas de Celilege. Foi criada especialmente para derrotar o gigante de gelo. Lan assentiu e pegou a espada. Então, junto com os bruxos, cercou o gigante de gelo. Ele ergueu a espada acima da cabeça e começou a concentrar sua energia sem qualquer restrição. Enquanto isso, Yennefer e Frithjof mantiveram seus feitiços ativos, contendo o gigante de gelo. Os bruxos usaram sinais mágicos para suprimir qualquer tentativa de resistência da criatura, garantindo que nada interrompesse Lan. As runas na espada começaram a brilhar, embora não com o esplendor da espada da Dama do Lago, mas com uma luz mais profunda e solene. Sua força vital, adrenalina e magia se fundiram na lâmina, preparando-a para o golpe final. Um momento depois, Lan sentiu que estava prestes a perder o controle da espada, mas no momento seguinte uma força invisível o empurrou levemente por trás, guiando seu braço para balançar a lâmina naturalmente. O vento da montanha foi dilacerado pela força do golpe. Todos, prendendo a respiração, aguardavam ansiosamente o resultado daquele ataque. No entanto, a intensidade do momento os fez fechar os olhos em uníssono, subjugados pelo poder da espada. Parecia que um gigante de verdade havia tomado a posição de Lan e brandido a espada. Quando abriram os olhos, viram o gigante de gelo fendido do ombro ao abdômen. O sangue jorrou em torrentes como uma fonte transbordante. Um caixão de carvalho rolou pelo chão, milagrosamente ileso do ataque. O feitiço de Frithjof funcionou, fazendo a madeira se desdobrar, revelando Harald lá dentro, inconsciente. Deus! O gigante de gelo não teve forças nem para soltar um grito de agonia. Atordoado, encarou Lan, que lhe dera o golpe fatal. Sua expressão refletia a compreensão de que sua existência milenar estava chegando ao fim. Uma figura fantasmagórica emergiu de seu corpo, assumindo a forma de Íris. Ela mal conseguia manter sua forma corpórea, possuir uma criatura tão colossal, mesmo que apenas para retardar seus movimentos. Havia drenado quase completamente sua energia. Acabou, disse Íris, aproximando-se e ficando ao lado de Lan. Em algum momento, a cimitarra de magia negra retornou à bainha nas costas de Lan. Bom trabalho, Íris, respondeu Lan. Íris se transformou em chamas de uma intensa cor verde esmeralda e retornou à cimitarra para se recuperar. Mas Lan não tirava os olhos do gigante de gelo. Para ele, aquilo ainda não havia acabado. Os bruxos o olharam perplexos. Este, Yennefer e Frithjof se aproximaram com curiosidade. O que você vai fazer? Perguntou este. Lan não respondeu. Em vez disso, sorriu e disse: pensei em algo muito mais glorioso do que matar um gigante de gelo. Algo que fará com que canções sejam cantadas sobre nós por todas as ilhas por séculos. Ele observou o gigante de gelo sangrar até a morte. Ele reuniu suas últimas forças para soltar um último rugido antes de enfraquecer novamente.
Seus olhos se fecharam e sua respiração ficou cada vez mais fraca. Deus! Meu Deus! Cogrin assentiu e comentou. Agora podemos dizer que ele não estava apenas gritando, mas que ele realmente aprendeu a falar. Ace e Fritz se entreolharam e tiveram uma ideia ousada em seus corações. Lan, sem se distrair, esperou até que o gigante de gelo estivesse à beira da morte. Então, colocou a mão esquerda na testa da criatura. Isso era algo para o qual ele estava se preparando. Consumiu um ponto de habilidade para ativar um novo painel de seguidores. Seguidor, contrato. A experiência que quase preenchera sua barra de progresso se dissipou como se uma borracha tivesse apagado. A energia que poderia tê-lo levado ao próximo nível foi canalizada para o contrato. De repente, a montanha nevada ganhou vida. Naquela paisagem congelada, as feridas do gigante começaram a cicatrizar. A enorme ferida que quase dilacerara seu torso desapareceu. Sua pele azulada recuperou vigor, eliminando marcas de queimaduras e hematomas. Em segundos, o gigante de gelo não apenas se recuperou, como parecia mais saudável do que nunca. Todos os vestígios de milênios de batalhas, desastres e caçadas haviam desaparecido. Os olhos do gigante se abriram de repente e, com um leve movimento, ele se livrou das amarras que o prendiam. Com um salto, ele se libertou completamente da armadilha. Os bruxos, ainda em guarda após a luta, pegaram suas armas, prontos para um novo confronto. Mas Lan sabia que o contrato tinha funcionado. O gigante de gelo caiu de joelhos, abaixou a cabeça e, cercado por espadas e flechas, proclamou: Meu Deus! O gigante de gelo curvou-se diante de Lan, como um súdito prestando homenagem ao seu rei ou um devoto rezando à sua divindade. Seja qual for o motivo, todos entenderam uma coisa: dali em diante, o gigante de gelo não seria mais um problema para os habitantes das ilhas. Harald, que acabará de recobrar a consciência, olhava fixamente, sem conseguir acreditar no que via. Se alguém lhe dissesse que este matar o gigante de gelo para salvá-lo, ele poderia ter duvidado. Mas ver com os próprios olhos como a criatura colossal se ajoelhava diante de Lan? Aquilo era algo que ia além de toda a lógica. Ace gesticulou para que os guardas abaixassem as armas. Ele até precisou respirar fundo várias vezes para se acalmar. Os seguidores de Lan e os soldados de Sintra tinham uma maneira muito direta de expressar seu respeito e emoções. Sem hesitar, eles se ajoelhavam ao lado do gigante de gelo, como se competissem em lealdade ao seu senhor. Os bruxos Fritjof e Yennefer, por outro lado, demonstravam uma mistura de espanto e perplexidade. Seus corações batiam forte, tomados por uma onda de emoções indescritíveis. Naquele instante, dentre os restos carbonizados da armadura do gigante de gelo, uma figura enegrecida de madeira de carvalho caiu rolando. Era uma escultura grotesca, com feições que oscilavam entre as de um urso e as de um ser humano, com suas garras estendidas em uma pose ameaçadora. Fritz suspirou, sua expressão oscilando entre resignação e alívio. Acho que finalmente sei para onde Artis foi. Ele olhou para o gigante de gelo, que ainda tinha traços de magia druídica em seu corpo, e vendo sua atitude reverente em relação a Lan, balançou a cabeça e engoliu o resto de suas palavras. Então, a criatura colossal, talvez desconfortável em sua postura submissa, moveu-se ligeiramente para se acomodar. No processo, seu pé pousou com um baque seco na figura de carvalho carbonizada, esmagando-a no chão e afundando-a na neve. Capítulo 305. Celílige em chamas. A aparição da estátua não passou despercebida por Lan. Um gigante de gelo capaz de usar magia druídica era algo inédito, tanto nos jogos de sua vida passada quanto na história deste mundo. Portanto, ele já tinha certas suspeitas sobre o que estava acontecendo. Entretanto, foi ao ver a estátua de carvalho de Svalbard que suas dúvidas foram completamente dissipadas. Ainda assim, Lan não estava preocupado. No momento em que conseguiu se conectar com o gigante de gelo, o som de múltiplas notificações do sistema ecoou em sua mente. Missão Fúria Glacial, concluída. A missão Fúria Silenciosa, concluída. Nível aumentado mais 1. 2 missões foram concluídas ao mesmo tempo e, como eram missões principais, a quantidade de experiência adquirida de repente encheu a barra vazia de Lan, fazendo-o subir de nível. A felicidade que sentiu foi indescritível. Mas o que realmente o empolgou foi o que viu na interface do sistema do gigante de gelo. Seguidor: MYRHYFF. Gênero: masculino. Raça: gigante de gelo. Nível: 1. Talento: gelo fonte mágica. Experiência: 0.000. HP: 32000-32000. Mana: 4.400. Barra de itens: nenhuma. Barra de habilidades: sangue de gelo, linhagem alpina, metabolismo rápido, comando supremo, magias de sistema druida de baixo nível. Tarefa: nenhuma. É talento compartilhado do seguidor. Fonte mágica? Fonte mágica, mana total aumentado em 100%. Só de ver esses atributos foi o suficiente para fazer Lan se sentir eufórico. Outra coisa chamou sua atenção. O nome e a raça do gigante de gelo não tinham sufixos entre parênteses, como aconteceu com Bill quando ele se transformou em urso gigante de Celílige, humano. Ele também não tinha a habilidade Transformação Berserker em sua lista de habilidades.
Isso só podia significar que Artis estava morto. Lan já conseguia juntar as peças do que havia acontecido. Todos os distúrbios anteriores provavelmente faziam parte de um sacrifício em massa ao deus sombrio Svalbard, cujo propósito era transformar Artis em um guerreiro berserker sem precedentes, fundido com um gigante de gelo. Era impossível não reconhecer a audácia de tal plano e o horror que ele teria desencadeado se tivesse dado certo. Só de imaginar, ele ficou gelado. No entanto, algo deu errado no processo. De acordo com a descrição de Ace, o gigante de gelo havia crescido ainda mais, já que não estava na altura atual de 10 metros. Um sinal claro do efeito dos reforços de Artis. Ele havia usado os poderes do Deus das Trevas e sua própria magia para tentar criar um corpo inigualável em todo o mundo. Mas sua alma não só falhou em assumir o controle daquele corpo, como também acabou servindo como uma oferenda involuntária. Pior ainda, a criatura resultante nem sequer havia herdado sua inteligência ou habilidade de conjurar magias. Isso era evidente na interface. Embora o gigante tivesse uma enorme reserva de mana graças à habilidade Fonte Mágica, seu nível de magia druídica era apenas básico, o que significava que ele não podia aproveitar ao máximo seu imenso poder. Além de sua habilidade inata de invocar tempestades de neve, a única coisa que ele provavelmente sabia fazer com magia era transformar um tronco de carvalho em uma clava. Será que esse cara vai conseguir aprender magia no futuro? Lan murmurou para si mesmo. Se não, talvez eu pudesse simplesmente jogá-lo no Mozezak. Colgrin aproximou-se cautelosamente, hesitou por um momento e finalmente não conseguiu conter a curiosidade. Com um toque, tocou a perna do gigante de gelo. O toque era como de uma rocha antiga coberta por pele de dragão, dura, mas flexível e irradiando um frio glacial. Colgrin, que lutava contra o gigante e o havia desferido vários cortes com sua espada, não tinha dúvidas da incrível resistência daqueles músculos. Aquele gesto pareceu ativar uma mola invisível. Num instante, todos se aproximaram do gigante de gelo, alguns movidos pela curiosidade, outros pelo desejo de estudar. Todos queriam examinar a criatura colossal de diferentes ângulos. Todos, exceto um, Gerd. O bruxo lançou um olhar surpreso para o gigante, mas não se juntou aos outros. Em vez disso, deu 2 passos para trás. Resgatamos o Jaro Harald e subjugamos o gigante de gelo. Isso significa que podemos retornar? Perguntou ele a Lan. Havia um toque de impaciência em seu tom. Eu já estava pensando em me aposentar como bruxo, continuou Jed. Mas olha só, acabei participando de uma batalha lendária. Ah, um gigante de gelo. Com isso ele caiu na gargalhada. Mas Lan franziu a testa lentamente. Não que as palavras de Jed o incomodassem. Ele sabia há algum tempo que o bruxo pretendia se aposentar e, embora sentisse certa tristeza, não tinha intenção de mantê-lo. Só lhe podia desejar o melhor em seu novo caminho. No entanto, ele de repente se lembrou de quão perto estivera de falhar em estabelecer o elo de seguidor com o gigante de gelo. Quando esgotou toda a sua barra de experiência, a consciência do gigante ainda lutava ferozmente. Se ele não tivesse ganhado um pequeno aumento de experiência inesperadamente no último momento, todo o seu esforço teria sido em vão. Esse ganho repentino de experiência só podia ser devido aos seus seguidores. A princípio, Lan pensou que Ace tivesse feito alguma travessura ou que Kian tivesse completado alguma tarefa. Mas com uma rápida olhada percebeu que o nível de Svanhige, que protegia Anselig, havia subido repentinamente. Percebendo isso, Lan abriu o painel de status de Svanhige. Ao ver seus atributos e a descrição de suas missões, sua expressão mudou drasticamente. A seguidor, Svanhige Tuircias. E saúde, 187-230. Missão, defesa do castelo de Tuircias. Este e Lan lideraram parte dos soldados do clã Tuircias para apoiar o clã Tor da Roche, enquanto Bran reuniria o restante dos soldados do clã Tuircias, juntamente com os dos outros clãs, para erradicar o gigante de gelo que atormentava Celilege há séculos. Todo o processo levaria pelo menos um mês. Antes de Bran partir, ele pediu a Torgeir que cuidasse de Svanhige. Aconteceu que a mãe de Svanhige estava na ilha do porto de Uriala, e ele queria evitá-la naquele momento. Então, sem hesitar, decidiu se mudar para o castelo Tuircias com Torgeir. Torgeir havia deixado a política há muitos anos, mas Ace e Bran foram guiados por ele na juventude. Então, durante esse período, quando surgia um problema em Anselig que exigia a intervenção de um líder, Svanhige sempre consultava a opinião de Torgeir e seguia seus conselhos. Com o tempo, o relacionamento de Torgeir e Svanhige se tornou mais próximo, e o velho guerreiro começou a enviar suas tropas pessoais para ajudá-lo na administração da ilha. Mas naquele dia, ao retornar de uma patrulha em uma área infestada de afogados, Svanhige e seus soldados ouviram gritos de guerra antes de se aproximarem do castelo. Correndo à frente, avistaram uma bandeira negra tremulando com um sol dourado no centro, a insígnia do Império Nilfgaard. À sua frente, um contingente de mais de 100 soldados em armaduras escuras se posicionava arrogantemente. Nilfgaardianos. Por que agora? Quase todas as tropas de Celilege estavam concentradas na ilha Undik, quando a defesa estava mais vazia. Torgeir era um jar aposentado, embora ainda tivesse um grupo de soldados leais a ele, que mal chegava a 100. Em mar aberto, os Celiligers podiam enfrentar exércitos 10 vezes maiores, mas em terra sua vantagem desaparecia. Svanhige, o príncipe de Celilege, gritou um soldado nilfgaardiano ao vê-lo. Os invasores ainda não sabiam o que havia acontecido em Celilege e não sabiam que Ace já havia sido coroado o novo rei. Ele é filho de um pirata.
Que ele pague as dívidas do pai primeiro. Parte do exército nilfgaardiano se separou para atacá-lo. Felizmente, o guarda que Torgeir enviou a Svanhilde era de elite e conseguiu protegê-lo. Svanhilde, fuja! Torgeir gritou com urgência à distância. Estes são apenas os cordeiros da cidade das Torres Douradas. Saqueei suas costas tantas vezes que nem me lembro mais. Não é nada sério. As palavras dos velhos jaros incendiaram a fúria dos nilfgaardianos. Seus golpes se tornaram mais violentos, e alguns dos que cercavam Svanhilde se voltaram para atacar Torgeir novamente. Voltem para o castelo, não os enfrentem diretamente. Vou encontrar um druida para convocar reforços. Nilfgaard não é mais o que era. Eles conquistaram grande parte do norte e são os maiores inimigos de Lan. Svanhilde não compartilhava da confiança de Torgeir. Birna sempre acompanhou de perto os movimentos da nobreza continental e, graças a isso, sabia que o Império Nilfgaardiano estava agora mais poderoso do que nunca. Ao mesmo tempo, os guardas que protegiam Svanhilde caíram um após o outro. Como se despertasse de um sonho, Torgeir olhou horrorizado para seus inimigos. Eles estavam mais bem armados. Não conheciam o medo e lutavam com uma determinação assustadora. Sério? Nilfgaard virou um gigante? Torgeir percebeu naquele momento que aqueles não eram mais os cordeiros chorando sob os saques. Mas mesmo contra um gigante, eu ainda consigo cortar alguma coisa. Ele soltou uma risada desafiadora. Um som profundo e longo preencheu o ar. Svanhilde sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então ele viu. Pedras gigantes, maiores que um homem, cortavam o céu como flechas e caíam sobre o castelo. A cada impacto, enormes pedaços da muralha ruíam. Os projéteis atingiram a fortaleza como uma onda em um castelo de areia. Svanhilde assistiu, impotente, enquanto metade da estrutura desabava. Mas o que realmente o fez gritar de angústia foi ver Torgeir ainda se debatendo aos pés do castelo. A nuvem de poeira e destroços o engolfou completamente. Enquanto isso, os soldados nilfgaardianos e os guerreiros Celílige continuavam a travar uma batalha feroz. Vários soldados do Sol Negro foram atingidos pelos projéteis e outros foram soterrados pelo desabamento do castelo. Mas, em vez de se intimidarem, seu fervor se intensificou. Das fileiras nilfgaardianas ouviam-se gritos de excitação. Mais uma rodada. Reduzam aquele castelo a escombros, arrasem-no. Que esses piratas sintam o gosto da perda de seu lar. Os olhos de Svanhilde ficaram vermelhos. Naquele momento, a ideia de recuar desapareceu completamente de sua mente. Não importava se Torgeir estava vivo ou morto. A honra dos ilhéus e seu apego a Torgeir o impediam de dar um único passo para trás. Ele soltou um rugido, e num instante todos os movimentos e técnicas de esgrima que aprenderá ao longo dos anos inundaram sua mente e ficaram gravados em seus músculos. Sem hesitar, abriu caminho pela retaguarda, onde sua equipe o protegia, e avançou direto para o centro da batalha. Surpreendentemente, seu timing com os guardas foi impecável. Em segundos, eles haviam abatido vários soldados nilfgaardianos. Mas a diferença numérica era avassaladora, e a emboscada contra bucos já havia dizimado suas fileiras. Aos poucos, a formação começou a balançar como um navio no meio de uma tempestade. Torgeir está morto, gritou alguém das fileiras inimigas. Peguem o filho do pirata. Vamos fazer o rei pirata sentir a dor de perder o filho. Os nilfgaardianos rugiram com entusiasmo e atacaram como uma maré imparável. Mas naquele momento, o corpo de Svanhilde começou a brilhar com uma luz verde esmeralda. Capítulo 306. O leão, o gigante e a guerra. Um brilho esmeralda ofuscante fez todos os presentes piscarem, perplexos. Apenas Svanhilde, inexplicavelmente, sentiu uma repentina sensação de alívio. Um instante depois, a figura de um cavaleiro de cabelos dourados emergiu, brandindo uma lâmina rúnica brilhante. Os cabelos loiro-claros de lã, seus olhos dourado-escuros, a armadura e o manto de grifo e a lendária espada da Dama do Lago. Cada uma dessas características era inconfundível. Embora os soldados de Nilfgaard nunca o tivessem visto pessoalmente, eles o conheciam melhor do que ninguém. É Lannister, o Leão de Cintra. Os soldados de olhar aguçado da equipe de Nilfgaard reagiram imediatamente. A notícia despertou entusiasmo nas fileiras inimigas. Matem-no! Se o matarmos, os portões do norte se abrirão diante de nós. O norte não terá mais forças para resistir à sua majestade em Lir. Lan franziu a testa ligeiramente e analisou rapidamente a situação. Nilfgaard em Celílige. Pensamentos correram por sua mente, mas sua reação foi instantânea. Ao ver os guerreiros da ilha em combate contra os soldados do Sol Negro, ele não hesitou em atacar. Como um raio, ele avançou contra as fileiras inimigas, sua lâmina rúnica girando ao seu redor em um redemoinho mortal. Giro. Arcos dourados de luz entrelaçados com manchas carmesim. Os soldados de Celílige, que lutavam desesperadamente momentos antes, viram seus oponentes caírem repentinamente, sem chance de reação. Mas antes que Lan pudesse continuar sua carnificina entre as fileiras inimigas, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Um rugido estrondoso preencheu o ar. Ele olhou para cima bem a tempo de ver uma enorme rocha cruzando o céu. Catapulta. Não eram catapultas comuns. Pelo tamanho dos projéteis e pela velocidade de lançamento, ficava claro que se tratava das máquinas de cerco mais avançadas do Império Nilfgaard. Ao ver que o contingente inimigo não era grande, presumiu que se tratasse de uma força de ataque ou de uma unidade de reconhecimento. Mas se eles haviam implantado máquinas de cerco desse calibre, estariam planejando um ataque em larga escala a Celílige? Como conseguiram desembarcar uma força tão grande sem serem detectados? Lan, cuidado com as catapultas, gritou Svanhilde.
Eles não se importam em sacrificar os seus, são fanáticos. Lan lançou um olhar rápido para o castelo Tuisias, agora parcialmente destruído, e depois para a direção de onde os projéteis haviam vindo. Ao longe, ele conseguia distinguir brilhos metálicos refletindo a luz do sol e uma nuvem de poeira subindo a cada disparo das catapultas. Localizá-los não foi difícil, mas a distância era considerável. Os Nilfgaardianos haviam posicionado suas máquinas no topo de uma colina, a mais de 400 passos de distância. A decisão foi imediata. Lan ativou sua habilidade, teletransporte. 7 clarões de luz surgiram no ar. 6 deles se apagaram num piscar de olhos, revelando 4 bruxos, o druida Fritjof e Vento Negro. Com um salto rápido, Lan montou Vento Negro, freou e esporeou o cavalo ansioso rumo às catapultas. Os outros ficaram para trás para apoiar Svanhilde na batalha contra os Nilfgaardianos. O último flash de luz, maior e mais brilhante que os outros, ainda não havia terminado de se teletransportar, então imediatamente chamou a atenção de todos. Não era só que ele atraía atenção, era impossível desviar o olhar da enorme figura envolta em luz. Um gigante de pele azulada com mais de 10 metros de altura emergiu da luz. Os Nilfgaardianos e Celiligers que o observavam exibiam expressões de puro terror. O gigante olhou ao redor, estendeu a mão e arrancou uma árvore tão grossa que seriam necessários 2 homens para contorná-la. Uma onda de energia vibrou no ar enquanto ele transformava o tronco em um enorme porrete com mais de 10 metros de comprimento. O gigante ergueu sua arma e rugiu para o céu. Meu Deus! O gigante de gelo! Gritou Svanhilde. Como isso é possível, Lan, você não? Antes que os guerreiros Celilige pudessem reagir, o gigante se virou, dando-lhes as costas. Sem hesitar, avançou contra o exército Nilfgaardiano, ignorando a chuva de flechas que o atingia. Suas costas azuis, maciças como uma muralha, de alguma forma transmitiam uma sensação de segurança. Svanhilde e seus guardas ficaram paralisados de surpresa, como se sua intervenção de repente não fosse mais necessária. Atrás deles, Fritjof começou a recitar um feitiço. Um portal se abriu e Yennefer emergiu dele. Então, com a ajuda do druida, ela continuou a invocar portais para trazer de volta os soldados que ainda restavam em Undine. Os bruxos tentaram seguir o gigante, prontos para a batalha, mas logo perceberam que não conseguiam acompanhá-lo. Ele estava matando os inimigos mais rápido do que eles conseguiam chegar perto. Apenas Gerd sentiu uma inquietação crescente ao ver o castelo em ruínas. Svanhilde, onde está Torgeir? Svanhilde respirou fundo e apontou para as ruínas do castelo. Durante o primeiro ataque de catapulta, ele ficou preso sob os escombros da muralha. Espere, Gerd. Antes que Svanhilde pudesse terminar de falar, Gerd avançou em direção às ruínas do castelo. Entre ele e seu destino estavam as tropas nilfgaardianas, mas seu corpo estava coberto por um escudo dourado de energia, fazendo com que as espadas inimigas mal produzissem ondulações em sua superfície. Em contraste, a espada de aço que Gerd empunhava se movia com força devastadora, rasgando facilmente a armadura dos soldados nilfgaardianos. O desejo de salvar seu senhor, seu amigo mais próximo, o levou a liberar o verdadeiro poder de um bruxo lendário, o mesmo poder que ele usou para matar um dragão sozinho. Ele superou até mesmo o gigante de gelo que estava no campo de batalha, atravessando a onda de soldados do Sol Negro e alcançando a borda das ruínas do castelo. Torgeir. Gerd olhou para o soldado soterrado sob os escombros. Não fazia muito tempo, ele havia bebido e cantado com alguns deles no banquete. Por um momento ficou paralisado, esquecendo que ainda estava no meio da batalha. Gerd, cuidado! Um grito de alerta veio de trás dele no momento em que uma sombra obscureceu seu campo de visão. Uma nova saraivada de projéteis caiu das catapultas, prontas para reduzir o castelo a escombros completos. O gigante de gelo saltou com uma agilidade surpreendente para o seu tamanho e brandindo seu porrete de madeira de 10 metros de comprimento. Atingiu um dos projéteis como se estivesse jogando beisebol. A fração de segundo seguinte foi um caos de explosão e destruição. O porrete e a rocha explodiram em 1000 pedaços no ar, e a fera, desequilibrada pela força do impacto, caiu pesadamente no chão, esmagando vários soldados nilfgaardianos no processo. Os soldados nilfgaardianos reagiram imediatamente, cercando o gigante de gelo como um enxame de formigas e atacando-o com suas espadas. No entanto, seus golpes mal conseguiram atingi-lo. Era como se estivessem atingindo uma rocha envolta em pelos. A criatura, enfurecida pelo impacto do projétil e pela ofensiva traiçoeira dos nilfgaardianos, levantou-se e com um único movimento de seu punho gigantesco, transformou vários soldados em meras manchas de sangue e ferro na neve. Mas o gigante só conseguiu parar uma das pedras. Mais sombras caíram do céu, colidindo com as paredes e pilares restantes do castelo. O que restou de pé tremeu até que, finalmente, a estrutura desabou completamente. Entre os escombros, um clarão dourado foi visto. Era o escudo de energia gerado pelo sinal Ken de Gerd, e então, a luz se estilhaçou. De uma colina não muito distante, os nilfgaardianos, após disparar 3 rodadas de granadas, cessaram o fogo. Ainda havia muitas pedras para atirar, mas pela primeira vez, ninguém parecia querer continuar o ataque. Por um momento todos olharam para a cena, incrédulos, paralisados pelo que tinham acabado de testemunhar. Um gigante de gelo. Na vanguarda, um oficial de barba espessa observava a cena com uma mistura de medo e espanto. Antes de chegar a Celilige, ele havia estudado diversas crônicas sobre as ilhas e conhecia bem as lendas antigas. Os Celiligers? Não, é o leão de Sintra. O oficial sentiu um arrepio percorrer a espinha.
Aquele homem ganhou um poder dessa magnitude. Ele pode controlar esta fera ancestral. Se o gigante de gelo aparecer no campo de batalha, enquanto o oficial falava, sua testa se cobria de suor frio. Sua voz tornou-se frenética quando ele se virou para os soldados. Retomem o ataque. Esqueçam o castelo do rei pirata. Mirem no gigante. Precisamos matar aquela fera agora mesmo. Os soldados, vestidos com a armadura do Sol Negro, correram para recarregar seus projéteis. No entanto, no instante seguinte, um clarão dourado iluminou seus olhos. Uma espada longa deslizou em um arco perfeito, ocupando toda a sua visão. Nilfgaard tinha apenas 30 soldados, o suficiente apenas para operar as catapultas. Para Lan, esse número de homens não representava nenhuma ameaça. A lâmina da espada de Lan dançava com flechas carmesim. Antes que os soldados nilfgaardianos pudessem reagir, Lan já os havia liquidado. Ao ver seus soldados sendo massacrados, o oficial desembainhou a espada e, rugindo, tentou bloquear o ataque de Lan. Mas a lâmina rúnica de Lan, sem sequer tocar sua arma, pareceu estender um fio invisível que estilhaçou sua lâmina com a mesma facilidade com que estilhaçava um galho seco. Um pouco de sangue escorria do pescoço do oficial. A espada de Lan havia parado em sua garganta. Embora a lâmina invisível o tivesse ferido, não o matara. Capítulo 307. Sussurros do Império, rugidos das ilhas. Lannister, murmurou o oficial barbudo hesitante. Você é tão formidável quanto os relatórios de inteligência diziam. Não é de se admirar que ainda não tenham conseguido tomar Cintra na frente de batalha. Sua voz tremia, assim como suas pernas, mas ele se forçou a manter a compostura. No entanto, suas mãos procuraram discretamente a adaga presa às suas costas. Todos os soldados nilfgaardianos ao seu redor haviam caído. Ele era o único sobrevivente. E se Lan ainda não o tivesse matado, sabia perfeitamente o que o esperava. O Sol Negro me guia, pensou o oficial, determinado. Não devo revelar uma única palavra sobre o Império. Ele fechou os olhos, pronto para lançar um ataque e forçar Lan a tirar sua vida. Mas, ao abri-las novamente, viu apenas uma mão brilhando com um brilho branco. Sinal de Axi, ilusão. Seu nome. Esqueça, não estou interessado. Lan balançou a cabeça e fez outra pergunta. Melhor me dizer, quantos eram e como conseguiram se infiltrar na ilha de Anselig? O oficial, que segundos antes estava pronto para morrer sem falar, respondeu em transe. Éramos um total de 143 guerreiros. No mar, encontramos soldados da costa do Ducado de Ark e eles conheciam bem a situação em Anselig e nos ajudaram a nos infiltrar. Lan franziu a testa ao ouvir o nome. Lembrou-se imediatamente de que aquele ducado era responsável pela crise política que forçara Gerd a fugir para Celilge. E o que aconteceu com os soldados da Costa do Arco? Nós matamos todos eles. Lan soltou uma risada leve. Isso também faz sentido. Eles chegaram a Celilge com apenas 100 homens? Qual era o plano de Enlir? Queríamos trazer mais soldados, mas tivemos que reduzir o número para transportar as catapultas, respondeu o oficial em tom monótono. Além disso, isso não foi uma ordem de Sua Majestade, o Imperador. Lan ergueu uma sobrancelha. Eles agiram por conta própria. O Império Nilfgaard lembrava muito a Lan o antigo Império Romano de seu mundo anterior. Ambos compartilhavam certas semelhanças em suas estruturas políticas. O órgão supremo de governo em Nilfgaard era o Senado de Nilfgaard. Nos primeiros anos do Império, o Senado e seus membros detinham poder absoluto. No entanto, quando Enlir ascendeu ao trono, seu governo com punho de ferro abalou o Império até os alicerces. A cada guerra que travava e vencia, o poder concentrava-se cada vez mais nele, até que finalmente estabeleceu uma monarquia centralizada sob seu domínio absoluto. Agora que Nilfgaard havia unificado o sul e iniciado sua expansão para o norte, o Senado havia se tornado pouco mais que uma instituição simbólica, alimentando ainda mais as tensões internas dentro do Império. Além disso, havia conflitos entre a nova nobreza, composta por aqueles que haviam conquistado méritos na guerra, e a antiga aristocracia. Havia também atritos entre o imperador, que governava autocraticamente, e as famílias poderosas do Império. Embora Nilfgaard tivesse se fortalecido muito sob o governo de Enlir, seu domínio ainda era jovem e frágil, com turbulências à espreita. No entanto, todos esses problemas foram ofuscados pelas contínuas vitórias militares de Enlir no fronte. Ninguém ousava desafiar abertamente sua autoridade, embora conspirações estivessem se formando nas sombras. À medida que o imperador expandia as fronteiras do império com seu exército, os membros do Senado, que viam seu poder ruir, não estavam dispostos a ficar de braços cruzados. Mas o que poderia unir mais os povos do que os lucros da guerra? A resposta foi simples: vingança. Os Celilgers já haviam invadido Nilfgaard no passado, quando ainda não eram uma potência militar. Muitos dos nobres e altos funcionários da época vivenciaram esses horrores em primeira mão. O Senado planejava usar o desejo de vingança contra os Celilgers para ganhar o favor desses nobres e funcionários, fortalecendo assim sua posição. Aos olhos do Senado, atacar Celilge também se encaixava perfeitamente na estratégia expansionista de Enlir no norte. Não havia desvantagens, e quando tudo terminasse, o imperador não teria escolha a não ser reconhecer os méritos deles, gostasse ou não. Acho que agora entendo por que o seu Senado mal consegue respirar sob o domínio de Enlir, disse Lan, balançando a cabeça. Então, já que são tão poucos, vocês não estão realmente planejando invadir Celilge. Vocês acabaram de orquestrar um plano de decapitação, não é? É assim mesmo. Isso me deixa um pouco mais à vontade. Lan suspirou aliviado. Também agradeço pelas informações valiosas que me deu.
Saber que as fissuras dentro do Império são muito maiores do que eu esperava é uma excelente notícia para mim. Naquele momento, o efeito do sinal Axi passou. O oficial barbudo pareceu acordar de um sonho e cambaleou para trás, com uma expressão de puro terror no rosto. O que? O que eu acabei de dizer? Não. Lannister, o que você fez comigo? Lan ergueu a espada e começou a avançar lentamente em direção ao oficial, que continuou a recuar. Você me hipnotizou. Você me fez revelar todas as informações. E ainda por cima, você pode invocar um gigante de gelo, uma máquina de matar no campo de batalha. Que tipo de magia perversa é essa? Lannister, você se tornou um feiticeiro. Não, você é algo ainda mais assustador do que isso. O medo tomou conta dos olhos do oficial enquanto ele encarava a lâmina de lã. Toda a sua determinação anterior havia desaparecido. Não, eu não posso morrer aqui. Eu preciso recuperar essa informação. Preciso avisá-los que Lannister. A espada de lã balançou como um raio de luz. Não importava quão experiente o oficial fosse como guerreiro, não importava quão habilidoso fosse com a espada, ele era incapaz de se esquivar do ataque. No entanto, a morte que ele esperava nunca veio. Em vez disso, uma dor excruciante tomou conta de seus membros, fazendo-o cair pesadamente no chão. Você não terá chance de levar essa informação para Nilfgaard. Você deve morrer aqui. Lan olhou para ele sem emoção e acrescentou. Mas ainda não. Não se preocupe, sua morte terá um grande propósito. Embora, é claro, esse propósito só me beneficie. Um gigantesco dracar erguia-se imponente no penhasco. Acreditava-se que este navio pertencera ao lendário TYR e obtivera inúmeras vitórias em batalha. No entanto, a passagem do tempo o tornará impróprio para navegar pelos mares. Mesmo assim, o clã Tuirciás o preservou, transferindo-o para um penhasco na ilha de Anselig. Cada geração do clã Tuirciás assumiu a responsabilidade de restaurar e preservar tanto o navio quanto as terras ao seu redor, garantindo que os vestígios de sua glória não desaparecessem. A pedido de sucessivos Jaros, os druidas do Círculo Druida plantaram uma semente de carvalho nele, que após séculos de crescimento, agora se erguia da altura de uma torre. Com o tempo, o navio, a árvore, o penhasco, a ilha e o clã Tuirciás se fundiram em um único símbolo da história e da tradição de Celílige. Plataformas elevadas foram erguidas ao redor da nave, iluminadas por fileiras de tochas, braseiros e uma grande fogueira. Dos galhos do carvalho pendiam os emblemas dos 7 grandes clãs. No centro, o escudo azul com a besta rugidora do Tuirciás, ladeado pelos emblemas dos outros 6 clãs. Ace sentou-se no navio, encostado no grande carvalho. Acima dele, o vento rugia. Sob seus pés, o penhasco se estendia até o mar revolto, como se toda Celílige fosse seu trono. A cerimônia de coroação foi interrompida quando o gigante de gelo atacou o clã Tor da Roche, mas agora, finalmente, o rei das ilhas estava pronto para receber sua verdadeira investidura. Diante do carvalho estava Donar Endar. Como o mais sábio e benevolente dos Jaros dos 7 clãs e senhor do Templo de Freyja, ele desfrutava de uma posição de grande prestígio em Celílige, o que o tornava a escolha perfeita para presidir a cerimônia. Donar abriu os braços e proclamou solenemente à multidão. Não faz muito tempo, os seguidores amaldiçoados do culto de Svalbard invadiram nosso banquete, levando muitos de nossos bravos guerreiros. Mas este Tuirciás liderou nossos homens e pôs fim à ameaça, livrando as ilhas daquele mal de uma vez por todas. Na plataforma elevada, um ídolo de Svalbard queimava, servindo de lenha para a grande fogueira. Enquanto Donar exaltava as conquistas de Eist, gritos de êxtase começaram a se erguer da multidão. Mas o infortúnio não veio sozinho, continuou Donar. Antes de serem exterminados, os lacaios de Svalbard haviam desencadeado sua maldade, desta vez na ilha de Undik, libertando monstros sobre a ilha e colocando em risco a própria existência de um dos clãs ancestrais. Da plataforma, Harald olhou para Ace com uma mistura de gratidão e determinação renovada. Graças à ajuda dos druidas, seu espírito havia se recuperado, embora os efeitos do trauma ainda o atormentassem. Os Jaros dos outros 4 clãs também estavam presentes, na primeira fila, prontos para testemunhar a coroação de Ace. Muitos guerreiros sucumbiram a essas calamidades, mas o sofrimento chegou ao fim graças a um homem. Donar brandiu seu cajado. Hoje, todas as tristezas se dissiparam. Hoje, pela graça da Mãe Sagrada, de nossos ancestrais e dos clãs, damos as boas-vindas ao nosso novo rei. Este permaneceu solenemente. Em sua cabeça brilhava a coroa de ferro, e em sua mão repousava a antiga espada de bronze. Donar recuou para a beira da plataforma, e os outros o seguiram, curvando-se em respeito. Vamos jurar lealdade ao nosso novo rei, escolhido pelas ilhas, pelos ancestrais e pelos deuses. Um clamor estrondoso percorreu a multidão. O nome de Ace ecoou em cânticos que abafaram o som do vento e das ondas. Os guerreiros ergueram suas armas, aplaudindo freneticamente. Capítulo 308 A Ascensão de Celílige. Ace levantou-se do trono dos Dracar antes de abrir os braços. Ao ver que o rei tinha algo a dizer, os aplausos clamorosos se transformaram em um murmúrio de expectativa. Todos os olhares se voltaram para ele. Seu rosto refletia uma mistura de emoções, e sua voz ressoava com firmeza. Há mais de 10 anos, presenciei uma cena como esta. Muitos de vocês estão testemunhando pela segunda vez como uso a coroa. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grato pelo apoio contínuo de vocês. Não há segredos no arquipélago. Acredito que todos já ouviram porque estou aqui novamente. Para vingar a rainha, gritou uma voz da multidão. Matem os Nilfgaardianos.
Celílige sempre foi um povo de guerreiros, e a política de força e aço de Sintra se encaixava perfeitamente com seus valores. Eis tinha muitos seguidores entre os ilhéus, e a rainha Calante também era muito popular. Após a queda de Sintra e a morte de Calante, os piratas de Celílige intensificaram seus ataques à costa nilfgaardiana por conta própria. Agora que este ascendeu ao trono, sua vingança pessoal se tornou uma questão para toda a nação. Junto com os gritos por Calante, outras vozes se levantaram. Vingança por Torgeir, o Vermelho. Torgeir não sobreviveu ao cerco. Os nilfgaardianos, usando suas catapultas, o enterraram sob os escombros do castelo. Quando conseguiram desenterrar seu corpo, nem mesmo o sistema de lã conseguiu salvá-lo. Os ilhéus tinham mais um motivo para começar uma guerra. Este cerrou os dentes. Para ele, Torgeir fora mais do que um mentor. Não há segredos no arquipélago. Acredito que todos saibam o que aconteceu em nosso território há pouco tempo. Eu poderia dizer que Nilfgaard é uma ameaça que depois de devastar o norte, inevitavelmente voltará suas armas contra nós. Eu poderia dizer que os Celiligers e os Nilfgaardianos são inimigos desde tempos imemoriais e que uma batalha entre nós é inevitável. Essas são razões honrosas, mas não precisamos delas hoje. Nossa razão é uma só, uma vingança digna de honra. Torgeir era um homem respeitado. E se havia uma coisa clara para os ilhéus, era que eles estavam atacando os sulistas, e não o contrário. O fato de os Nilfgaardianos terem conseguido se infiltrar em seu território, assassinar um antigo jarl dos 7 clãs e destruir uma fortaleza era uma humilhação sem precedentes. Uma afronta à sua honra. Torgeir era um homem de valor, um navegador sem igual. Quando seus súditos estavam em crise, ele compartilhava sua riqueza com seu povo. Não havia muralha, nem mesmo as do Palácio do Imperador do Sul, que sua força e coragem não pudessem derrubar. Mas os Nilfgaardianos, eles não têm honra. Vieram do sul e trouxeram consigo suas catapultas amaldiçoadas. As muralhas ruíram e nossos irmãos foram soterrados pelos escombros. As ondas de destroços engoliram nossos guerreiros e com eles, um antigo jarl e seus fiéis guardiões. Os outros 6 jarls não conseguiram mais se conter. Apesar da calma e devoção habituais ao seu povo, o sangue em suas veias fervia como o mar em meio a uma tempestade. Guerra Nilfgaard. As armas. Lugos e Kraz ergueram suas armas em uníssono. Então a terra tremeu. Um tremor fraco, mas perceptível, percorreu o penhasco. A multidão, que até então rugia com fervor, silenciou por um momento. Alguns guerreiros cerraram os punhos em volta das armas, preparados para o inesperado. No entanto, seus rostos logo se encheram de admiração e expectativa. As ilhas não têm segredos. O rugido cessou de repente. E a 10 passos de Eist, um brilho esmeralda surgiu do nada. Era tão intenso que os ilhéus tiveram que levantar os braços para proteger os olhos. Mesmo assim, ninguém queria desviar o olhar. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Quando a luz se dissipou, um gigante de pele azul apareceu diante de todos. Harald e os membros do clã Tor da Roche instintivamente deram um passo para trás. Mas então todos viram Lã em pé no ombro do gigante. Enquanto a multidão observava, atônita, o gigante de gelo curvou-se, abaixou a cabeça e ajoelhou-se diante do rei. Lã então saltou agilmente do ombro do gigante, que ainda era tão alto quanto um prédio de 2 andares. Mas seu movimento era tão fluido que parecia que ele estava descendo de um único degrau. Não há segredos nas ilhas. Todos sabiam que Ace liderara um grupo de 100 homens em uma expedição à ilha de Undik para confrontar o gigante de gelo, após ter erradicado a seita Svalbard. E todos sabiam que Lan desempenhara um papel crucial nessa empreitada com seu grupo de bruxos. Eles não apenas derrotaram o gigante de gelo, como subjugaram. Que feito glorioso! Embora tenha sido Lan quem subjugou o gigante, isso foi feito após uma batalha gloriosa com a ajuda do rei Ace e seus homens. Rei Ace. Nem mesmo um tsunami conseguiu silenciar a euforia dos ilhéus naquele momento. Lan curvou-se ligeiramente para Ace. Então, virou-se e fez sinal para que o gigante abrisse a palma da mão. De entre seus dedos emergiu o oficial nilfgaardiano, vestido com uma armadura negra. O homem havia sido limpo e sua armadura polida, mas sua expressão era de puro terror. Seu espírito estava abatido. Ele não conseguia nem pronunciar uma palavra. Quando os ilhéus viram o nilfgaardiano, seus aplausos se misturaram a gritos de fúria. Se não fosse pela presença de Ace e Lan, já teriam começado a cuspir e atirar machados nele. Lan empurrou o prisioneiro com força e o forçou a se ajoelhar diante de Ace de frente para a multidão, como um prisioneiro antes de sua execução. Então deu um passo para trás, dando espaço. Em nome do rei de Celílige, condeno este criminoso à decapitação. Sua cabeça será jogada nas montanhas, seu corpo no mar, e sua alma jamais poderá retornar ao continente. Este pecador vagará eternamente pela desolação onde o sol negro jamais brilhará. Até que chegue o fim dos tempos. Ace ergueu a espada. E a partir deste momento, a guerra entre Celílige e Nilfgaard começou. Não houve palavras de misericórdia. O fio do aço brilhou no ar, e o sangue jorrou em um jato escarlate. A cabeça rolou pelo chão, separada do corpo. Os ilhéus observavam a cena com olhos arregalados e, com fervor incontrolável, responderam com um clamor que ecoou por todo lugar. Rei Ace. Ace ergueu a cabeça decepada para todos verem. Pendure-o na proa de um dos nossos navios. Retire a armadura dele e amarre os pedaços aos nossos escudos.
Quando invadirmos Nilfgaard, quero que todos os sulistas vejam seu estandarte do sol negro despedaçado. Rei Este. Não era comum encontrar uma justificativa forte o suficiente para mobilizar todos os guerreiros da nação. E agora, eles tinham duas. As tropas dos outros clãs, reunidas para defender a ilha de Undik, não precisaram mais ser dispersadas. Continuariam treinando no mesmo local, enquanto aumentavam os suprimentos e a logística para se preparar para a grande expedição a Cintra. Nessa atmosfera de fervor bélico, Lan suspeitava que mesmo sem a existência de Cintra, os Celiligers já estariam afiando seus machados para lançar a guerra contra Nilfgaard. Lan não pôde deixar de suspirar enquanto olhava para a armadura esfarrapada do oficial nilfgaardiano pendurada no dracar de Este, mas antes de deixar Celilige, Lan ainda tinha alguns negócios a tratar. Frithjof abriu um portal e atravessou. Quando emergiu do outro lado já estava no círculo druídico de Celilige. Ao redor dele, partículas de luz verde esmeralda começaram a brilhar intensamente. Frithjof observou a figura de Lan surgir no brilho com uma mistura de admiração e espanto. Não importava quantas vezes testemunhasse aquela magia, sempre a achava fascinante. Chegou a considerar propor a Lan uma análise acadêmica desse poder misterioso. Mas ele sabia que Lan ainda tinha assuntos mais urgentes para resolver naquele momento. Quando Lan se acostumou ao ambiente, Frithjof apontou para uma cabana de madeira próxima. Ele está lá dentro. Um guerreiro digno de respeito, embora agora esteja dormindo profundamente. Vá acordá-lo, Lan. Eu agradeço muito. Lan sentiu agradecido e abriu a porta da cabine. Lá dentro, um homem enorme jazia em uma cama rústica de carvalho. Seu torso nu estava coberto de cicatrizes sobrepostas, um mapa de feridas antigas de facas, queimaduras, garras e presas. Sua respiração era lenta, mas poderosa. Quando ouviu alguém entrar, seus olhos âmbar, oblíquos como os de um felino, abriram-se com cautela. Jed Lan gritou para ele, preocupado. Como você está se sentindo? Capítulo 309, o voto de Jed. Jed não estava morto. A sólida proteção de seu sinal que lhe proporcionara uma defesa formidável. Soterrado sob os escombros, ele foi rapidamente resgatado pelo gigante de gelo, cuja eficiência superava em muito qualquer escavador. No entanto, ele não saiu ileso. Uma catapulta o atingiu em cheio, deixando-o à beira da morte. Felizmente, Frithjof estava no local e, sem perder um segundo, usou magia de cura druídica para estabilizar seus ferimentos antes de abrir um portal e levá-lo ao círculo dos druidas. Após dias de tratamento, Gerd havia se recuperado quase completamente. Aliás, até os antigos ferimentos dos seus dias de caça aos monstros haviam desaparecido quase por completo. Sua condição física estava agora muito melhor do que antes do ferimento. E, no entanto, Gerd não tinha a vitalidade de um homem saudável. Pelo contrário, era sombrio, envolto numa aura de opressão e melancolia. Quando viu Lan entrar, seus olhos brilharam brevemente. Lan, você chegou. Como está Torgeir? Gerd perguntou com urgência. Você já tentou usar aquela sua habilidade especial nele? Consegue salvá-lo? Lan ficou em silêncio e balançou a cabeça com pesar. Desculpe. Minha habilidade só cura feridas, não ressuscita os mortos. Quando encontramos Torgeir, ele não tinha mais nenhum sinal de vida. Nem mesmo seu corpo permaneceu intacto. Afinal, um muro inteiro havia caído sobre ele. Torgeir não tinha a proteção dos cartazes que Gerd tinha. Os olhos de Gerd, que haviam recuperado um pouco de luz por um breve instante, apagaram-se novamente. Mas, bem no fundo, algo começou a se condensar. Lord Torgeir não tinha herdeiros diretos. Em circunstâncias normais, um descendente do clã Tuirciá seria escolhido para herdar sua propriedade, disse Lan, transmitindo a mensagem de Este. Mas, de acordo com o administrador do castelo, antes de morrer, Torgeir expressou o desejo de dividir sua propriedade entre os guerreiros que lhe juraram lealdade. E você, Gerd, é um dos principais beneficiários. Embora não haja documentos oficiais, o clã Tuirciás decidiu respeitar a vontade do velho Jaro. Como você ainda está se recuperando, nenhum dos outros guerreiros leais a Torgeir quis reivindicar sua parte antes de você. Os guerreiros sob o comando de Torgeir respeitavam genuinamente Gerd. Antes da batalha, já haviam concordado que ele seria seu líder. Os Celiligers, que valorizavam a honra de um guerreiro acima de tudo, também fizeram um juramento conjunto. Não discutiriam a herança até vingarem seu senhor. Mas Lan decidiu não mencionar esse detalhe. Não queria que soasse muito calculado. Gerd expirou fundo. Torgeir morreu nas mãos dos Nilfgaardianos. Mas os Nilfgaardianos conseguiram se infiltrar na ilha de Anselig graças ao povo do Ducado de Arcia. E eles vieram atrás de mim. Se seguirmos a cadeia de causas, Torgeir morreu por minha causa. Como eu poderia aceitar sua herança? Um longo silêncio se espalhou pela cabine. Lan, foi você quem ordenou ao gigante de gelo que me resgatasse, certo? Sim. Então você salvou a minha vida, disse Gerd, erguendo os olhos. Como quer que eu te recompense? Lan piscou, perplexo. Imaginara muitas reações de Gerd, mas esta definitivamente não era uma delas. Somos amigos e parceiros de batalha. Não precisa dizer isso. Mas Gerd negou veementemente. Nós, bruxos da escola do urso, nunca deixamos dívidas sem pagar. Não acreditamos em laços de fraternidade ou camaradagem. Se alguém da nossa escola salvar nossas vidas, devemos retribuí-lo com uma recompensa. Lan olhou para ele atentamente. Não, seus olhos estavam cheios de raiva e desejo. Ele não parecia alguém cuja mente havia sido esvaziada de todas as emoções, como acontece com os bruxos da escola do urso. Ele estava esperando por algo. Então Lan entendeu.
Se você insiste em me pagar de alguma forma, ele disse cautelosamente, você pode fazer isso com a lei da surpresa. Me dê algo que você já possui, mas não sabe. Jed expirou lentamente como se esperasse ouvir aquelas palavras. Ele abaixou a cabeça e murmurou para si mesmo, algo que já possuo, mas não reconheço. Eu estava cansado de lutar. Juntei-me a Torgeir com a intenção de me aposentar e viver nas ilhas. Mas agora Torgeir está morto. Ele ergueu a cabeça e encarou Lan. O que possuo e não reconheço é a minha vida de caçador de monstros. Eu a havia abandonado, mas agora sou forçado a retomá-la. Você quer reconstruir a Ordem dos Bruxos em Cintra, certo? Então dedicarei minha futura vida como bruxo a você, Lan. Pela lei da surpresa, meu destino estará ligado ao seu. Se eu trair este juramento, o destino me punirá. Mas tenho uma condição, disse Jed, levantando-se, suas cicatrizes se movendo como cobras sobre seus músculos. Não caçarei apenas monstros. Participarei da guerra de Cintra e da vingança contra Nilfgaard. Você pode prometer, Lan? Lan ofereceu a mão solenemente. Era exatamente isso que eu esperava. Bem-vindo à Ordem, bruxo Jed. A lei da surpresa é um princípio inquebrável. A história mostra que qualquer um que a desafie sofre a punição do destino, seja em nível pessoal, familiar ou até mesmo nacional. Lan não entendia por que Jed forçara a situação para se juntar à Ordem dos Bruxos daquela forma, vinculando-se voluntariamente ao destino de Cintra. Sob o olhar atento da lei da surpresa, toda a sua vida seria dedicada à Ordem, sem possibilidade de uma suposta aposentadoria no futuro. Lan inicialmente queria que Jed reconsiderasse sua decisão, assegurando-lhe que ele poderia se juntar à Ordem como um irmão de armas, sem estar vinculado a um juramento eterno. Mas olhando nos olhos de Jed, ele viu uma determinação reprimida que o fez pensar em este. Tentar dissuadir um homem consumido pela vingança era um risco imprevisível. Ninguém conseguia prever até onde ele iria. Então, no final, Lan ofereceu a mão a Jed em sinal de boas-vindas. A Ordem dos Bruxos ganhou um novo guerreiro lendário, um escudo impenetrável, uma lâmina implacável. Lan estava confiante de que poderia controlar o fogo da vingança de Jed, canalizando-o para aniquilar inimigos sem ser consumido pelas chamas. Na ilha de Anselig, dentro do castelo do porto de Uriala, a comitiva de Cintra organizava suas bagagens e se preparava para partir. Este havia conseguido ascender ao trono, e os Celiligers, entusiasmados, prometeram total apoio contra Nilfgaard. A missão de Lan e seu grupo superou todas as expectativas. Apesar dos obstáculos encontrados ao longo do caminho, Lan conseguiu mais do que esperava. Todos estavam felizes, exceto Ciri. A garota ficou parada no meio da sala com os braços na cintura. Lan, essa é a súcubo de quem todo mundo está falando. Me diga que você não vai levá-la para Cintra, exclamou ela com a voz alta o suficiente para ecoar por todo o castelo. Os criados que carregavam a bagagem imediatamente abaixaram a cabeça, como se seus fardos tivessem subitamente dobrado de peso, fazendo com que seus passos ficassem mais lentos. Por outro lado, Nanomi também estava na sala, mas em vez de parecer ofendida pela hostilidade de Ciri, a súcubo sorriu com genuíno entusiasmo. Outro portador do sangue ancião. Para alguém que havia buscado refúgio sob o comando de Lan para sobreviver, o aparecimento de Ciri significava que suas chances de sobreviver haviam dobrado. Como ela poderia não estar feliz com isso? Quanto à rejeição de Ciri, Nanomi não considerou isso um problema. Sua raça tinha um talento inato para conquistar a simpatia dos outros, independentemente do gênero. Prazer em conhecê-la, princesa Cirila. Sou Nanomi, disse a súcubo com um sorriso perfeitamente calculado, inclinando-se ligeiramente para ficar na altura da jovem. Para melhor se integrar à sociedade humana, e por insistência de Lan, a súcubo concordou em cobrir a parte superior do corpo com bandagens. No entanto, o estilo dela. Só se pode dizer que no caso dela, se vestir bem era quase pior do que não se vestir. Os bruxos que assistiam à cena a encararam. E Geralt de repente sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não precisou se virar para saber que a sensação aguda, como se agulhas o estivessem cravando, vinha de Yennefer. Um leve rubor percorreu o rosto de Ciri. Incapaz de lidar com a situação, ela deu 3 passos desajeitados para trás. Nem as lições da corte, nem o treinamento de bruxo, nem os ensinamentos de Yennefer a prepararam para enfrentar uma mulher como aquela. Sua tentativa de manter uma expressão séria ruiu em um instante, e até as palavras de reprovação que havia ensaiado ficaram presas em sua língua. Que corpo indecente! Que tática vil! Ciri gritou em sua mente. Falar com a súcubo era uma missão impossível, então Ciri mudou de estratégia. Adotou uma nova expressão, agitou seu manto de grifo e correu até Lan. Falou em tom suplicante. Lan, você vai levá-la com você para Cintra? Lan sentiu a cabeça começar a doer. A natureza de Nanomi é bastante semelhante à dos seguidores do leão. Em Cair Molin, você deve ter aprendido algo sobre isso. As súcubos possuem uma força física formidável, habilidades mágicas consideráveis, e Nanomi acumulou vasto conhecimento em sua longa vida de 1000 anos. Ah! Yennefer soltou uma risada fria do fundo da multidão. Capítulo 310. Sombra sobre Cintra. A súcubo suspirou resignada e deu de ombros. Ela olhou para os magos e bruxos presentes. Embora naquele momento todos parecessem enfeitiçados por sua beleza inata e charme racial, ela sabia perfeitamente que quando chegasse a hora da batalha, nenhum deles hesitaria em cortar sua cabeça sem hesitar.
Se dependesse dela, preferiria estar ao lado de um gigante de gelo a entrar naquela sala. No entanto, desde que concordara em seguir Lan, algo dentro dela a incitava a confiar nele. E agora, para escapar do desastre que seria desencadeado com a futura conjunção das esferas e a chegada iminente da geada branca, ela preferia seguir o filho do sangue ancião. O que ela não esperava era encontrar outro portador do sangue ancião. Foi uma surpresa agradável, mas ganhar sua confiança levaria tempo. A conversa caótica e sem sentido na sala continuou um pouco mais até que um longo suspiro pôs fim ao barulho. A autora daquele som era Iris, que com seu comportamento frio e elegante, permanecerá em um canto da sala, concentrada em sua tela. Nada do que fora dito pareceu afetá-la. Como alguém tão reservada e pouco dada a falar fez um som tão inesperado, ela inevitavelmente chamou a atenção de todos. Iris olhou para o seu trabalho com satisfação. Na tela, ela havia retratado a cena da coroação de Este. Com um gesto dos dedos, passou a mão sobre a tinta e imediatamente, um fogo esmeralda brilhou na superfície. Nem a tela nem o tecido sofreram qualquer dano, mas as cores úmidas secaram num instante. Está feito 7 pinturas, uma para cada um dos 7 clãs principais. Os presentes se reuniram em torno das pinturas maravilhados. Até Yennefer, que havia sido conselheira da corte de Aedir, não pôde deixar de admirar o talento de Iris. Cada peça tinha o calibre de uma obra digna de decorar o salão de recepção de um rei. Bom trabalho, Iris agradeceu Lan sinceramente, e imediatamente chamou os criados para emoldurar os quadros. Enquanto os criados cuidavam disso, Iris olhou para ele com fingida irritação. Partiremos em breve, então preciso me apressar para entregar esses presentes aos Jarros dos clãs. Com isso ele saiu apressado, deixando os outros para trás, olhando uns para os outros com expressões perplexas. Ciri franziu a testa e olhou para Súcubo, Nanomi, que sorriu encantadoramente para ela. Uma costa de Selig, barris de água doce, vegetais em conserva e outras provisões foram carregados nos navios, enquanto marinheiros experientes subiam a bordo para inspecionar as velas e os equipamentos. Crash, você está pronto para zarpar tão cedo? Crash se virou ao ouvir a voz e rindo, abraçou Lan com força. Sei que está com pressa, Lan, mas me desculpe, este é apenas um navio de suprimentos, disse Crash, dando-lhe um tapinha no ombro. Os outros clãs estão preparando reforços para viagens curtas entre as ilhas, mas para chegar a Cintra precisamos de uma logística muito mais abrangente. A viagem marítima é longa, ainda precisamos nos organizar. Lan assentiu, compreendendo. Então esta nave vai. Crash deu um largo sorriso. É para você, claro. Ainda não podemos enviar guerreiros, mas podemos adiantar materiais, artesãos e pessoal. Este lote de navios também é um presente. Espero que possa ajudar a aliviar um pouco a crise em Cintra. Lan só podia dizer que em momentos cruciais, os antigos laços familiares das ilhas permaneciam os mais confiáveis. Apesar de sua capacidade financeira para adquirir recursos de outros reinos, Lan sabia como era difícil lidar com as intermináveis negociações políticas. Além disso, artesãos eram ainda mais valiosos do que suprimentos. Com a queda de Cintra, quase todos os mestres artesãos reais pereceram. Embora o regente tivesse conseguido evacuar um grupo com o consentimento da rainha Calante, isso não foi suficiente para uma guerra de reconquista e a reconstrução do reino. Tanto Ens quanto Mosezak estavam à beira do colapso por causa disso. Você me ajudou muito fazendo isso, Crash, disse Lan com gratidão. Ele olhou para cima e notou uma jovem de cabelos dourados no convés, supervisionando o carregamento das ferramentas de forja. Suas roupas ostentavam o emblema do martelo flamejante do clã Tor da Roche. Lan piscou surpreso. Crash riu. Você não está tendo visões, é a Ioana. Ela se ofereceu para liderar os artesãos nesta expedição. Disseram-me que há poucas mestras armeiras no continente, mas não há subestime. Ela aprendeu todas as técnicas de forja do clã Tor da Roche. Só lhe falta experiência. E nada forma um artesão melhor do que a guerra. Lan pensou por um momento e chegou à conclusão de que aquela era uma ótima notícia. Seu sorriso se alargou. Crash passou o braço em volta dos ombros de Lan e conversaram sobre a situação em Cintra, especialmente sobre Ciri. Depois de um tempo, o homem suspirou. Lan, você precisa cuidar bem de Ciri. Esta criança tem um destino trágico. Os pais dela morreram por minha causa quando ela ainda era criança, e quando ela cresceu, sua avó morreu defendendo o reino de Nilfgaard. Felizmente ela ainda tem você. Uma vez jurei diante da rainha que daria a minha vida para proteger Ciri. Este é o juramento de um Celiliger. Se precisar que eu faça alguma coisa, é só me dizer. Vendo a sinceridade no rosto de Crash, embora Lan estivesse satisfeito por ter seu apoio, ele ficou em silêncio por um momento, incapaz de responder. Crash realmente se importava profundamente com Ciri e consigo mesmo. Sua ajuda ia muito além do mero cumprimento de um juramento. Lan tinha certeza de que mesmo sem essa promessa, Crash ainda estaria disposto a dar tudo de si para proteger Ciri. Em sua vida passada no jogo, isso já havia sido provado. Quando você está fraco, essas pessoas podem ser o pilar mais firme em que se apoiar. Quando você se fortalece, elas se tornam os aliados mais leais. Mas Lan também compreendia que cada vez que Crash olhava para Ciri com ternura, seu coração se enchia de tormento. Ele não queria que alguém tão nobre ficasse preso ao peso de sua culpa. Então ele decidiu ajudar Crash a se libertar das correntes que o prendiam. Graças ao amor entre Calante e Este, Cintra e Celilege tornaram-se aliados inquebráveis. A mãe de Ciri, Paveta, e o pai, Dun, costumavam levá-la de férias a Celilege quando ela era criança.
Essas viagens não eram apenas um refúgio da vida na corte, mas também uma oportunidade para fortalecer a amizade entre as casas nobres. O responsável por receber e cuidar da família real durante suas estadias era Crash. No entanto, quando chegou a hora de zarpar, o céu começou a ficar nublado, prenunciando uma tempestade iminente no mar. Com sua experiência, Crash tentou persuadir Dum a adiar a partida e esperar que o tempo melhorasse. Mas Dum, teimoso, insistiu em zarpar imediatamente. A decisão foi fatal. O navio foi pego por uma tempestade violenta e desapareceu sem deixar rastros nas profundezas do oceano. Apenas Ciri, que havia permanecido em Ardselig, conseguiu sobreviver. Crash nunca se perdoou pelo ocorrido. Ele acreditava que se tivesse sido mais firme em impedir a partida, a tragédia poderia ter sido evitada. Em sua dor, chegou a confessar sua culpa à rainha Calante e esteve a ponto de tirar a própria vida como expiação. Calante ficou furioso e, ao ver a atitude de Crash, foi forçado a jurar um juramento de sangue, dedicando sua vida a proteger Ciri. Esse era o laço que unia Crash e Ciri. No entanto, Lan sabia que por trás dessa história havia uma sinistra teia de intrigas. Para começar, o pai de Ciri não era quem dizia ser. Ou melhor, sua identidade e nome eram uma farsa. Dum não passava de uma fachada. Seu verdadeiro nome era Enlir Varemrez. Naquela época, ele não passava de um príncipe exilado após um golpe de estado. Mas hoje ele era o imperador de Nilfgaard, o homem que havia unido o sul e agora ameaçava devastar o norte. Lan sempre esteve em guarda contra a Irmandade dos Feiticeiros nos Reinos do Norte por possuir o sangue ancião. Embora o sangue ancião só fosse despertado na linhagem feminina, seu sangue ainda era um tesouro cobiçado. Não apenas a caçada selvagem, que ao descobrir que ele possui o gene do sangue ancião despertado, o caçaria. Os poderes do mundo também buscam se apoderar de seu poder. Entre eles, um dos mais perigosos era Vilgefortz, um feiticeiro cujo talento e poder o colocavam entre os 3 maiores do continente. E talvez, em termos de combate, ele fosse até o mais forte de todos. Lan já havia cruzado seu caminho diversas vezes, seja em confrontos abertos com seus seguidores ou em jogos de sombras. Vilgefortz, com sua ambição insaciável, rastreou a linhagem do sangue ancião até a realeza de Cintra por meio de textos antigos. A essa altura, Calante já havia se estabelecido como uma monarca formidável, e Cintra avançava firmemente para se tornar uma potência militar. Não era um lugar que Vilgefortz pudesse controlar facilmente sozinho. Então ele bolou um plano. Seu primeiro passo foi encontrar Enlir, que então vagava pelo mundo, exilado e amaldiçoado. Vilgefortz viu nele um peão útil, e ofereceu-lhe a chave para quebrar sua maldição. Vá para as florestas perto de Cintra, sussurrou ele. Espere o momento certo e salve o rei. Exija a lei da surpresa como recompensa. Isso ligaria o destino de Enlir à filha ainda não nascida do rei. 15 anos depois, Enlir apareceu diante de Calante durante a festa de 15 anos de Paveta e dos pretendentes da princesa em Cintra. Embora a princesa Paveta devesse se casar aos 15 anos, Dum já havia começado a vê-la um ano antes e eles se apaixonaram secretamente. Então, quando a rainha deu uma festa para o aniversário de Paveta, ele aproveitou a oportunidade e anunciou que desde o nascimento, a princesa lhe pertencia e que agora ele viera procurá-la. Dum então declarou que Paveta seria sua através da lei da surpresa que ele havia promulgado ao resgatar o falecido marido de Calante, o antigo rei Roegner. Após uma longa e acalorada discussão, Dum foi enganado por Calante para que ele removesse seu capacete antes da meia-noite, expondo sua forma monstruosa. Mas Paveta declarou sua aprovação a Dum mesmo assim. Isso causou um alvoroço e os vassalos da rainha e os pretendentes a pretendentes tentaram atacar Dum, com Geralt e Mosezak tentando protegê-la. No entanto, um dos pretendentes conseguiu esfaquear Dum e as habilidades mágicas de Paveta repentinamente se soltaram, fazendo móveis e pessoas voarem e ameaçando derrubar o próprio castelo. Após uma série de reviravoltas, o banquete de seleção para o casamento enredou os destinos de Geralt e Ciri, fez Mosezak decidir ficar em Cintra para ensinar Paveta. Recém-despertada como uma fonte, fez Calante e Eish se apaixonarem, e também fez Enlir, ainda disfarçado de Dum, se casar com Paveta. Após o nascimento de Ciri, o feiticeiro Vilgefortz apareceu diante de Dum em Cintra como um aliado, querendo adquirir riqueza e poder que somente o imperador Nilfgaardiano poderia fornecer. Àquela altura, Vilgefortz já havia decidido que era o momento certo. Ele compartilhou com Enlir sua versão distorcida da profecia, convencendo-o de que Ciri era a chave para retomar seu trono e governar o mundo. Dum então decidiu retornar a Nilfgaard para reivindicar sua herança com Ciri a reboque. No entanto, sob o olhar atento de Calante, Dum e Vilgefortz bolaram um plano para desaparecer sem deixar rastros, simulando a morte de Paveta. Ciri e a sua própria em um navio que afundava, enquanto Vilgefortz secretamente preparava uma maneira de eles sobreviverem. Contudo, Paveta, ciente dos planos do marido, tirou Ciri do navio a tempo, levando a uma briga entre Paveta e Dum, que foi empurrado para fora do navio e se afogou no mar. Vilgefortz então teletransportou o navio para longe de um redemoinho furioso, com Dum sendo o único sobrevivente. Embora perturbado por ter assassinado inadvertidamente a esposa, e apesar de não ter sentimentos genuínos por ela, Enlir conseguiu simular sua morte como Dum e conseguiu retornar à sua terra natal e liderar uma revolta contra o usurpador. E com o tempo, com ou sem a ajuda da profecia, o exilado tornou-se imperador. E Nilfgaard, sob seu governo, ascendeu até se tornar a potência mais temida do continente.
Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.